Eu já gostava de mangá e anime. Aí meu sobrinho virou um otaku, então eu simplesmente agora leio e assisto mais para poder ficar conversando com ele. Então sua prova vai ser o capítulo 3 e o capítulo 4, exatamente. Eu pretendo que a nossa próxima prova seja o capítulo 3 e o capítulo 4. Hoje nós vamos estudar subespaço e independência linear. Eu pretendo que a gente termine esse capítulo em mais umas 3 ou 4 aulas no máximo. Apesar de que eu não tenho muita certeza se eu vou conseguir finalizar ele em 3 ou 4 aulas no máximo, mas é o que eu pretendo. E quando a gente finalizar ele, vai ser a nossa próxima provinha, tá bom? Isso quer dizer que a nossa prova seria daqui a 2 ou 3 semanas. E a gente tem um pequeno problema que eu ainda não sei como é que vai ser, porque eu não sei se vocês estão acompanhando, mas vai ter um concurso público para a gente contratar um novo professor para o nosso departamento, certo? E eu faço parte da banca dos professores que vão fazer a seleção, tá? E aí eu não sei o que é que vocês sabem como é que funciona esses concursos. Então, a priori, será a próxima semana inteira e a metade da semana seguinte. Ou seja, segunda, terça e talvez quarta. Estou na dúvida agora. Se termina na terça ou é na quarta. De qualquer forma, eu estou com um pequeno problema que é o concurso vai ser quase que em tempo integral. Então, eu não sei se eu vou conseguir dar aula para vocês semana que vem. Porque vão ser. Não sei se vocês sabem como funciona esses concursos, eles são 3 etapas. E durante 2 etapas, a banca tem bastante trabalho, que é a primeira etapa é correção de prova escrita. Então, a primeira etapa do concurso, eu vou ter que corrigir a prova dos caras que fazem parte que fizeram a prova. Então, são bastante provas. Daí, a segunda etapa é a aula. Então, vai ter que assistir a aula de todos os que foram aprovados para a segunda etapa. E aí, a terceira etapa, já avaliação de títulos, eu não tenho tanto trabalho, porque eu não sou coordenador. Mas aí eu não sei como é que vai ser. Eu vou olhar. Me mandaram ontem à noite o e-mail, não tive tempo de olhar ainda. E aí eu vou aviso para vocês como é que vai ser semana que vem. E aí, se não for ter aula semana que vem, aí isso vai afetar também a data da prova, tá? Eu não gostaria de que a semana que vem a gente não tivesse aula, porque eu acho que a gente já está um pouco atrasado em relação ao conteúdo. Era para a gente estar dando a segunda prova já na próxima semana, no mais tardar. Mas, bom. É isso. Aproveitando que está gravando, eu vou reforçar o pedido de que quem não preencheu o convite ou formulário enviado no SIGA, por gentileza, preencha, porque as próximas aulas eu vou estar enviando o convite pelo SIGA, tá bom? Pelo SIGA não, desculpa, pelo e-mail, tá? Lá nas notícias do SIGA tem um formulário. Se alguém no decorrer da aula puder ir lá no Cigar, copiar o link e jogar aqui, eu agradeço, ou mesmo no WhatsApp, do formulário, para preencher, para que eu possa estar enviando esse convite, porque facilita a minha vida e é de vocês para acessarem a aula, certo? Bom, é isso, beleza? É, alguma outra dúvida? Bom, então vamos começar a aula de hoje. Na aula passada, a gente aprendeu que regras um espaço vetorial deve satisfazer, a soma e o produto escalar de um espaço vetorial deve satisfazer para que você possa chamar esse troço de espaço vetorial. E aí eu falo para vocês, expliquei para vocês, que essas coisas são regras que devem satisfazer. Então você define o que é o teu conjunto, define como funciona a soma no teu conjunto, Obrigado, Laura. Define como funciona o produto escalar no teu conjunto, e aí com essas duas regras que você definiu, você tem que mostrar que essas 10 regrinhas são satisfeitas. Se você satisfazer essas 10 regrinhas, tudo que a gente vai argumentar sobre espaços vetoriais funciona para o seu espaço, independente de como o seu espaço foi construído, desde que ele satisfaça essas 10 regras. Tá bom? E aí, na aula passada, a gente começou a brincar com o primeiro teoreminha, que é um teoreminha que a gente mostra que, independente de qual é o seu espaço vetorial, a gente mostrou isso aqui na aula passada,
certo? Se eu multiplicar 0 vezes um vetor U, certo? Onde esse 0 aqui é um cara escalar, isso resulta no vetor 0, tá? E lembra que esse vetor 0 não mais necessariamente é 0, 0, 0, 0, e assim sucessivamente. Ele depende de qual espaço vetorial nós estamos trabalhando. No caso do espaço das funções, a gente definiu o vetor 0 como sendo a função f de x identicamente nula, certo? Um exemplo de como isso pode variar. No caso das matrizes, o vetor 0 é uma matriz nula, tá? Então, esse zero vetor aqui é o zero da nossa estrutura. Esse zero aqui é o zero escalar. Tá bom? Vamos provar agora que, independente do espaço vetorial que eu esteja, desde que eu satisfaça aquelas regras anteriores, isso daqui é verdade. Tá bom? Um escalar vezes o vetor zero é o vetor zero. Tá? Repara que quando você pensa no R2, no R3, no conjunto das matrizes, isso aqui é óbvio. Né? Pela definição de escalar, de produto de escalar vezes a matriz, é bem óbvio. Mas eu estou falando para vocês que isso é verdade para qualquer conjunto que vocês imaginarem, desde que a soma e o produto satisfaçam aquelas regras. Então eu tenho que mostrar para vocês que somente usando aquela informação daquelas regras eu consigo mostrar que isso é verdade. Tá? Então como é que a gente vai mostrar que isso aqui é verdade? Bom, deixa eu pensar. Deixa eu lembrar como é que eu fazia isso. Certo. Vamos fazer o seguinte. Primeiro, note o seguinte, ó, 0 mais 0, isso aqui lá das nossas regrinhas anteriores, que é 0 mais qualquer coisa, que é a definição do nosso axioma de vetor nulo, isso aqui nada mais é do que 0. O 0 mais qualquer coisa, nosso vetor 0 mais qualquer coisa, tem que ser qualquer coisa, tá? Bom, mas também lá pelos nossos axiomas, olha que eu estou só usando os axiomas, o último axioma lá da gente fala que eu posso colocar um 1 aqui na frente. Certo? E esse 1 aqui ele é extremamente poderoso. Por que esse 1 é extremamente poderoso? Porque 1, certo? Pode ser qualquer coisa. Aqui tem uma coisa importante que é o seguinte. Se alfa for igual a 0, esse resultado aqui é verdade por esse primeiro cara aqui já. Então eu posso supor que alfa é diferente de 0. Tá? Esse 1 pode ser qualquer coisa. Mas ele pode ser qualquer coisa, então eu posso simplesmente escrever ele como sendo alfa dividido por alfa vezes 0. Mas esse 1 aqui é qualquer coisa, então eu posso escrever ele como sendo alfa dividido por alfa vezes 0. E isso daqui é igual ao vetor 0. Bom, esses caras são uma igualdade. Então eu posso fazer o seguinte, eu posso multiplicar esse lado inteiro por alfa e esse lado inteiro por alfa. Então vai ficar alfa vezes alfa dividido por alfa vezes 0, mais alfa dividido por alfa vezes 0. Isso aqui é igual a alfa vezes 0. Bom, existe um axioma, deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês. Está aqui o axioma, o 7. Ele fala que eu posso distribuir esse cara no produto. Na soma, quer dizer. E aí, mais ainda, uma vez que eu fiz a distribuição, eu vou usar esse termo aqui agora. Ó. Multiplicar o vetor por beta e o resultante multiplicar por alfa é a mesma coisa que fazer primeiro o produto dos escalares, axioma 9. Então, vou usar esses dois axiomas. O primeiro, eu vou fazer a distribuição, alfa vezes alfa sobre alfa, 0, mais alfa vezes alfa sobre alfa, 0. Isso aqui é igual a alfa 0. Bom, agora eu faço aquela operação lá que a gente fez. Eu vou primeiro realizar esse produto dos escalares. Isso aqui nos fornece... Estou esquecendo de colocar essas setinhas aqui. Isso aqui nos fornece que alfa vezes 0 mais alfa vezes 0 é igual a alfa vezes 0. Aí agora eu vou usar aqui axioma. Vamos voltar lá de novo nas regrinhas. Eu vou usar a existência do negativo, tá? Para todo vetor, existe um negativo, tal que somar ele com o seu negativo dá o próprio 0. Então vamos lá. Eu vou usar
o fato de existir um negativo para alfa vezes zero. Então, alfa vezes zero, mais alfa vezes zero, menos alfa vezes zero, é igual a alfa vezes zero, menos alfa vezes zero. Repara que aqui eu usei a propriedade do negativo. Eu escolhi diretamente o cara, que vai se anular, tá? E fiz a mesma operação dos dois lados. Bom, a forma correta de eu ter escrito seria assim. Porque eu estou fazendo primeiro essa soma. Só que, de novo, lá nos axiomas, vamos voltar de novo nos axiomas, ele fala que as somas são associativas. Então, eu posso voltar lá e realizar primeiro essa segunda soma. Mas aí essa segunda soma vai ficar alfa zero mais, bom, alfa zero menos alfa zero, esse cara é o negativo. Então, isso aqui dá o próprio vetor zero. Alfa zero menos alfa zero, esse cara aqui é a propriedade do negativo. Isso aqui é o próprio zero. Só que esse cara aqui, zero mais qualquer coisa, é qualquer coisa. Ufa. Então, alfa vezes zero é igual a zero, que é essa segunda propriedade. Repara que eu usei somente as regras do jogo, que são os axiomas, e eu mostrei que isso daqui é verdade. Independe agora de quem é teu espaço vetorial. Teu espaço vetorial pode ser o R2, o R3, o Rn, o conjunto das funções, o conjunto dos polinômios, o conjunto das funções contínuas, o conjunto, o que você tirar do seu chapéu, que você falar que é um espaço vetorial, isso daqui é verdade. Tá bom? É muito mais além de R2 e R3, que é o que a gente está acostumado a trabalhar. Todo mundo entendeu aqui como é que funcionou a prova? Eu sugiro que vocês reescrevam essa prova. Ela não tem no livro, isso é muito importante. E em cada etapa eu quero que vocês identifiquem qual foi o axioma que foi utilizado. Por que eu pude fazer isso daqui? Por que eu pude ir para cá? Por que eu pude vir para cá? Escrevam cada etapa o axioma, tá? Tentem refazer sem ver e depois voltem para cá para vocês poderem ver e escrevem cada etapa qual axioma vocês utilizaram. Bom, o próximo resultado que a gente vai mostrar é uma coisa que a gente acha que é verdade, tá bom? Mas, bom, que não necessariamente é verdade, tá? Mas agora a gente vai saber que é. Que é o quê? O negativo, lembra que eu falei na aula passada, quando eu escrevo assim, eu não estou falando que é menos 1 vezes U. Eu estou falando que esse cara é um elemento, tá? Que ele anula o vetor U. Ou seja, que U menos U é o vetor zero. Só que isso daqui está falando para a gente agora que eu posso pensar isso aqui como nada mais nada menos do que U mais menos 1 U, certo? Porque esse cara aqui é igual a esse, e isso daqui nada mais é do que 1 menos 1, porque aqui tem 1 na frente, U. Isso aqui é igual a 0 vezes U. Tá? Então ele diz agora que a gente pode fazer esse tipo de operação. Bom, mas eu acabei de provar o que eu queria provar. Tá? Deixa eu ver se está bem claro que tá o que eu queria provar. Tá bem claro. Bom, vou mostrar porque é que isso aqui argumenta já prova isso daqui. Bom, vamos começar o seguinte. Eu vou usar o primeiro resultado. Qual o primeiro resultado? O vetor 0, ele é igual a 0, que é o escalar, vezes U. Tá bom? Mas eu posso escrever esse 0 como qualquer coisa que eu quiser na minha vida. Tá? Em particular, eu vou escrever ele como 1 menos 1. Tá? Bom, usando o axioma da distribuição do vetor na soma de dois escalares, eu tenho que isso aqui é 1 vezes U mais menos 1 vezes U. Certo? Bom, mas 1 vezes U, usando o nosso último axioma lá, eu posso ignorar esse escalar e dizer que isso aqui é propriamente dito o vetor U mais menos 1 vezes U. Beleza, então agora eu tenho a seguinte fórmula. Eu tenho que U
mais menos 1 vezes U é igual ao vetor zero. E aí eu uso a existência do negativo. A existência do negativo fala que menos U mais, olha só, menos 1 vezes U igual a zero menos U. Eu estou colocando, o mais correto seria colocar do mesmo lado que você coloca lá. Tá? Se eu coloquei ele do lado esquerdo, eu coloco ele do lado esquerdo. Mas na verdade não faz diferença. Por que não faz diferença? Porque a gente sabe que a soma comuta. Então isso daqui é igual ao inverter. Bom, professor, não era melhor eu já escrever isso dessa forma? Não. Por que não? Porque a gente não sabe até agora que essa igualdade é verdadeira. A gente está querendo mostrar que o negativo do nosso U, na verdade, é menos 1 vezes U. Tá? Bom, então por isso que eu estou deixando dessa forma, porque eu ainda não sei que isso aqui é verdade. Tá, então como a gente tem um axioma que permite eu escolher a ordem da soma, eu vou somar esses caras primeiro. Mas esse cara mais esse é zero. Mais menos 1 vezes U. Esse cara mais esse é o próprio negativo do U. Bom, zero mais qualquer coisa. E esse aqui é menos 1. Pronto. A partir desse momento, você pode dizer, porque está provado, que se você estiver no espaço vetorial, tá? O negativo de qualquer vetor é multiplicar o vetor por menos 1. Certo? Olha que bacana. Então, nesse exato momento, eu estou olhando para vocês e falando, agora a gente pode escrever esse cara dessa forma e esse cara dessa forma sem nenhum problema. Última regrinha que a gente vai aprender, a gente vai fazer para brincar. A gente usa isso direto quando está trabalhando com números reais. Se eu tenho que o produto dos números reais é zero, então obrigatoriamente um dos dois caras é zero. Tá? Vamos mostrar que essa regra ela acontece no espaço vetorial. De novo, só pelo fato do espaço vetorial satisfazer aqueles axiomas. Eu nem sei quem é esse vetor. Eu nem sei como é que ele se escreve. Tá? Bom, se alfa for igual a zero, tá? Então, alfa vezes U é igual a zero e nada a fazer. Descendo. Nada a fazer. Por quê? Porque a gente já provou que zero vezes qualquer coisa é o próprio zero. E é isso que acontece o que a gente quer. Tá? Porque se alfa é igual a zero, então esse cara aqui é igual a zero e está provado. Bom, o que a gente tem que provar agora é o seguinte: suponha que alfa é diferente de zero. Tá? Se o alfa for diferente de zero e alfa vezes U é igual a zero. Bom, o que é que eu tenho que mostrar aqui? Se eu assumo que esse cara é diferente de zero e esse cara é igual a zero, eu tenho que mostrar que obrigatoriamente o vetor U tem que ser igual a zero. Tá? E como é que a gente mostra que o vetor U é igual a zero? Tá? Como é que a gente mostra isso? Temos o seguinte. Eu vou multiplicar como ele é diferente de zero, isso é muito importante. Eu vou multiplicar os dois lados dessa igualdade por alfa, 1 sobre alfa. Então, isso aqui vira alfa vezes U vezes 1 sobre alfa, e o outro lado vira 1 sobre alfa vezes o vetor zero. Eu multipliquei os dois lados por 1 sobre alfa. Bom, 1 sobre alfa vezes o vetor zero, a gente sabe que é zero. A gente aprovou isso. Então, isso daqui é zero. Por outro lado, 1 sobre alfa vezes U, pelo axioma lá da associatividade do produto pelo escalar, eu posso simplesmente multiplicar esse cara por esse alfa primeiro e o resultado multiplicar pelo vetor. Isso aqui dá 1 vezes U. Ora, mas o axioma fala para a gente, o último axioma, que a unidade do nosso escalar vezes U é o próprio vetor U.
Então, U tem que ser igual a zero. Certo? Isso acaba a nossa prova. Se, alfa é igual, se esse produto é igual a zero e o alfa foi diferente de zero, obrigatoriamente o U tem que ser igual a zero. Se o alfa for igual a zero, então esse cara já era igual a zero mesmo, tinham que fazer. Então, a partir de agora, tá? Se você estiver dentro de um espaço vetorial, você sabe que isso daqui é verdade. Independente de quem seja o seu espaço vetorial. Claro, fica mais fácil para a gente visualizar quando a gente está trabalhando no R1, no R2, no R3, no R1 mesmo também, certo? Isso fica mais fácil de visualizar, tá? Porque isso aqui é um escalar vezes o vetor, qualquer vetor. Aí a gente aprendeu que é só distribuir o escalar nas coordenadas. Aí dá o próprio vetor zero. Isso aqui é multiplicar um escalar vezes o vetor zero. Isso aqui é pegar explicitar a cara do vetor que somado com o seu vetor atual vai dar zero. Então, obviamente, é multiplicar por menos 1. Tá? Isso aqui é um produto normal que a gente faz, sempre uma dedução lógica. Tá? Só que eu estou falando para vocês que essa regra que a gente usa, ela não é verdade só pelo fato da gente estar trabalhando com R2, R3, ou R1, ou Rn. Ela é verdade para qualquer espaço vetorial. Funções, polinômios, matrizes. Deixa eu ver. Não sei, eu fiquei até devendo um espaço vetorial meio torto, mas eu não lembro de nenhum, não. Mas se você satisfaz aquelas regras, isso daí é verdade. Tá bom? Tamo bem? Todo mundo entendeu até agora? Se não tem dúvida, vamos para frente. Bom, às vezes, certo? Você tem espaços vetoriais dentro de espaços vetoriais, tá bom? Então, quando isso acontece, a gente diz que esse espaço vetorial que está contido dentro do outro é um subespaço vetorial, ou somente subespaço, tá? Depende da literatura. Eu, por exemplo, sempre falava subespaço vetorial, só que no livro ele usa só subespaço. Então, para manter o padrão do livro, eu também vou me referir como subespaço. Algumas vezes vai fugir o vetorial, mas aí vocês sabem que a gente está falando da mesma coisa, tá? Então, o subconjunto W de V é um subespaço vetorial do espaço vetorial V, se o conjunto por si só é um espaço vetorial, tá? Então, eu tenho um espaço vetorial maior e eu peguei um espaço vetorial menor. Vamos ver um exemplo? Ah, não. Se a gente ver um exemplo, vamos variar. Então, eu estou falando para você o seguinte: o nosso subconjunto ele tem que satisfazer essas 10 regrinhas, que são os 10 axiomas do nosso espaço vetorial. Mas olha só, ele tem que satisfazer que ele é fechado para soma. Ele tem que satisfazer que ele comuta a soma. Tá? Mas aí eu pergunto, olha só, eu estou falando para você que o nosso conjunto W, vou botar aqui em cima, ele é um subconjunto de um espaço vetorial. Certo? Olha para essa segunda regra. Todo vetor daqui também é um vetor desse conjunto. E eu sei que esse conjunto é um espaço vetorial. Logo, dentro desse conjunto, isso daqui é verdade. Ora, mas então isso aqui tem que ser verdade dentro do W também. Uma vez que eu estou pegando esses dois elementos dentro do W. Logo, o fato de eu estar dentro de um espaço vetorial, eu já sei que isso daqui é verdade. Então, eu não preciso checar isso daqui. Eu tenho que checar esse primeiro. Porque, no caso, eu estou pegando um cara que está em W, um cara que está em W, estou realizando a soma, e eu tenho que mostrar que a resultante também está em W. Tá bom? Mas esse cara aqui eu ganho de graça. Esse cara aqui, eu ganho de graça. Esse cara aqui eu não ganho de graça. Por quê? Porque eu sei que o nosso espaço vetorial possui esse elemento neutro, esse vetor nulo. Mas o que é que vai me garantir que esse vetor nulo também está no nosso subespaço vetorial, no nosso conjunto W? Então esse daqui eu não ganho. Da mesma forma, eu também não ganho esse quinto axioma.
Porque o que é que me garante que o negativo dos elementos que estão em W também vai estar em W? Opa, mas então eu também não tenho esse sexto resultado. Que é o que é que me garante que uma vez que eu peguei o conjunto W, tá bom, Yara? Qualquer dúvida me procure. O que é que me garante que que quando eu pegar um elemento de W e multiplicar por um escalar, a resultante também vai estar em W. Então esse cara eu também não tenho. Ora, mas esse daqui eu ganho, então eu não preciso me preocupar com ele. Esse daqui eu ganho, eu não preciso me preocupar com ele. Esse daqui eu ganho, eu não preciso me preocupar com ele. E esse daqui eu ganho. Então, para mostrar que um conjunto é subespaço vetorial, tá? Eu teria que inicialmente mostrar que ele por si só é um espaço vetorial. Só que como eu já sei a informação de que ele está contido em um espaço vetorial, então eu só preciso me preocupar com esses axiomas. Eu não preciso me preocupar com mais do que eles. Tá bom? Bom, em particular, vamos dar uma voltinha aqui, certo? Eu sei também que dentro do conjunto V, todos os elementos satisfazem essa realidade aqui também, dentro do nosso conjunto maior, tá? Bom, então vamos aqui. Vamos mostrar um exemplo. Vamos mostrar que essa reta, tá? Eu peguei um vetor não nulo, é muito importante. E vamos mostrar que essa reta, ela é um subespaço vetorial do R2, tá bom? Quando a gente fala que ele é um subespaço do R2, eu já estou falando para você que a soma e o produto por escalar que a gente vai usar no nosso conjunto S é a mesma soma e produto por escalar que a gente usa no R2, tá bom? Então, essa é uma outra coisa. A gente já sabe explicitamente quem são esses caras que eu vou utilizar. Bom, vamos mostrar primeiro que esse conjunto é fechado para soma, tá bom? Então, eu vou pegar um vetor U, certo? Seja U pertencente a S. Vou pegar dois, na verdade. Sejam U e W pertencente a S, tá? Eu tenho que mostrar que ele é fechado para soma. Bom, temos que, vamos lá. Temos que, importante, existem alfa 1 e alfa 2 pertencente aos reais, tá? Eu queria que tivesse uma borracha aqui fácil, mas não tem. Tais que... Bom, esse alfa 1 e o alfa 2, eles vão empregar como? Muito simples. Eu sei que o U mais V mais W, certo? Como o está em S, então o U ele é escrito dessa forma para algum alfa. Então, em particular, eu posso assumir que é esse alfa 1. Da mesma forma, como o W está em S, ele é escrito dessa forma. Então, eu posso assumir em particular que é esse alfa 2. Eu peguei eles dois exatamente para isso. Ora, mas essa soma aqui, pelo axioma X, lá que eu não lembro qual é o axioma, que é da distribuição da soma por escalar, isso aqui é alfa 1 mais alfa 2 vezes T. Ora, mas esse cara aqui, ele é um escalar, vezes T. Logo, essa soma está no nosso conjunto. Então, axioma 1, fechado para soma, cheque. Vamos mostrar o axioma fechado para o produto pelo escalar, tá bom? Então, seja U pertencente a S e alfa pertencente... Alfa não, E seja U pertencente a S. Vou escrever da forma mais certinha. Seja U pertencente a S. Então, existe alfa
pertencente aos reais, tal que eu posso escrever o U como sendo alfa vezes T. Tá? Fixe um escalar beta pertencente aos reais. Eu quero mostrar que esse conjunto ele é fechado pelo produto pelo escalar. Temos o seguinte, eu vou fazer beta vezes o... Isso daqui nada mais é do que beta vezes alfa vezes t. Isso daqui, usando a associatividade lá do produto pelo escalar, é beta vezes alfa vezes t. Ora, e esse cara pertence a S, porque ele é um escalar vezes t. Então, fechado para o produto para escalar, cheque. Tá bom? Então, a gente sabe que ele é fechado para soma, a gente sabe que ele é fechado para o escalar. Eu tenho que mostrar agora quais axiomas. Eu tenho que mostrar a existência desse elemento neutro, tá bom? E eu tenho que mostrar a existência do negativo. E como é que eu vou fazer isso? Tá? Eu vou trapacear. O elemento neutro, ele já existe. E aonde é que está esse elemento neutro nesse exato momento? No nosso espaço vetorial V. Eu tenho que mostrar que esse elemento neutro, ele está no nosso conjunto W. E o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, vou escrever aqui axioma 4. É o 4 lá? É o 4, tá? Eu vou escrever assim, ó. Tome beta igual a zero. Acabou. Por quê? Esse resultado aqui mostra pra gente que esse conjunto ele é fechado pelo produto pelo escalar. Como ele é fechado pelo produto pelo escalar, se eu tomar beta igual a zero, tá? Eu posso pegar qualquer vetor de U, multiplicar por zero, aí eu subo para o espaço vetorial. No espaço vetorial, eu sei que zero vezes qualquer coisa é o vetor zero, mas aí eu falei que o nosso conjunto atualmente ele é fechado o produto por escalar. Então, esse resultado está no nosso próprio conjunto S. E quem é esse resultado? É o vetor zero. Então, o axioma 4, você prova do fato de saber que isso daqui acontece, é fechado produto por escalar, e usando os resultados que a gente tem no espaço vetorial. Tá bom? Então, eu nem preciso refazer isso, é o suficiente. E a prova do negativo? Como é que a gente vai provar o negativo? Muito simples. A mesma regra, axioma 5. Eu vou usar a mesma coisa e vou botar aqui tome beta igual a menos 1. Se eu tomar beta igual a menos 1, eu pego qualquer vetor do nosso conjunto. Eu tenho que mostrar que o negativo dele está lá. Ora, mas aí eu subo e no espaço vetorial V, eu sei que o negativo de qualquer vetor pode ser escrito como menos 1 vezes o vetor. Mas eu já provei para vocês que o nosso conjunto menor, ele é fechado para produto por escalar. E, em particular, se eu tomar beta igual a menos 1, o produto desse cara vezes o nosso vetor também tem que estar nesse conjunto. Em particular, esse cara é o negativo. Logo, o negativo tem que estar no conjunto. Repara que parece, a forma com que eu estou falando para vocês, parece que eu estou dizendo que essas duas propriedades aqui, elas, na verdade, são consequências dessas outras duas. Na verdade, em particular, mais dessa sexta aqui. Tá? E isso é verdade. Se eu quiser mostrar que um conjunto é um subespaço vetorial de um espaço vetorial fixo, eu só tenho que mostrar que ele é fechado para soma e fechado para o produto por escalar. De novo, isso só dá certo se você estiver querendo mostrar que um conjunto
certo? Isso só dá certo se você estiver querendo mostrar que um conjunto é um subespaço vetorial. Desculpa, um subespaço. Por quê? Olha só, a propriedade que eu utilizei para provar esses axioma 4 e esse axioma 5 são resultados desse teorema. E esse teorema, a gente usou ele no conjunto maior, não foi dentro do conjunto menor. Então, eu preciso do conjunto maior, que é um espaço vetorial, que satisfaz todas essas regras, para então eu estar podendo utilizar essas regras na nossa prova. Tá bom? Então, a prova desse teorema é o que a gente fez aqui. O mesmo argumento, da mesma forma. Repare que eu nem praticamente escrevi essa definição. Claro, eu escrevi aqui, mas aí é uma coisa que a gente tem que mostrar sempre. Tá bom? Beleza? Alguma dúvida até aqui? É um pouquinho desconfortável, né? A gente está saindo um pouco do, do R2 e R3 e a gente está tentando pensar da forma mais geral possível. Mas é o que eu falei para vocês. Pensem nisso como programação orientada a objeto, no qual vocês estão abstraindo os objetos e falando somente características comuns que eles têm entre eles. Tá? E aí, apenas usando essas características comuns entre eles, você quer argumentar que várias coisas acontecem. Tá? Então, eu estou abstraindo qual espaço vetorial eu estou usando. Tá? Eu estou usando somente as regras que definem espaço vetorial. E usando somente essas regras, eu estou mostrando que várias coisas são verdades. Tá bom? Então, vamos, por exemplo, eu vou mostrar esse conjunto formado pelo único vetor nulo, ele é um subespaço vetorial de qualquer espaço vetorial. Repara que eu falo qualquer espaço vetorial, porque aqui eu me relaciono ao vetor nulo. Tá? Eu não sei quem é esse vetor, se ele é uma função, se ele é um polinômio, se ele é uma matriz. Bom, mas eu sei que ele é o vetor nulo e ele é um subespaço vetorial de qualquer espaço. E isso é fácil de ver. É fácil de ver por quê? Porque a gente já sabe, lá pelo primeiro teorema da aula, Yuri, aqui para mim parece que tu tá caindo e entrando a cada 5 a 10, 5 minutos. Eu acho que talvez seja aí a sua internet. Outra coisa, gente, eu sinto que eu fico gritando. Eu tô gritando. Ótimo. Obrigado. É, Então é o seguinte, o conjunto formado pelo vetor nulo, por si só, ele é um subespaço de qualquer espaço vetorial. E é fácil checar, porque agora a gente só tem que checar duas propriedades. Qual a primeira propriedade? Fechado para soma. Isso aqui é a definição direta do axioma do vetor nulo. O vetor nulo com qualquer coisa é igual a qualquer coisa. No caso, qualquer coisa é o nosso próprio vetor nulo. O próximo axioma que eu tenho que mostrar é fechado para o escalar. Bom, alfa vezes zero é igual a gente sabe, do teorema que no espaço vetorial maior, certo? Que é o espaço vetorial que contém esse vetor nulo, alfa vezes zero é zero. Bom, mas isso em particular funciona para o nosso conjunto também. Tá? Então, alfa vezes zero é o próprio zero. Isso aqui é verdade pelo teorema e pelo fato dele estar dentro do espaço vetorial. Certo? É importante ter isso em mente. Porque eu não sei quem é esse zero. Tá? Mas eu sei que por ele estar dentro de um espaço vetorial e por eu saber a definição dele, ele está dentro do espaço vetorial, e por eu saber aquele teorema da aula, eu sei que isso aqui é verdade. Porque isso aqui é exatamente o primeiro resultado do nosso teorema. Não, o segundo, perdão. Alfa vezes zero é zero. Tá? Que foi o primeiro que a gente provou hoje, por isso que eu estou confundindo. Tá bom? Bom, vamos para o próximo. Uma reta que passa pela origem é um subespaço do Rn. Esse aqui a gente já... não, desculpa, do Rn, de Rn. É o subespaço de Rn. Ou então do Rn, que eu gosto de pensar do espaço vetorial. Tá?
Então, bom, eu tenho que provar. Nem o vídeo está aparecendo. Cara, tenta atualizar o negócio aí. Alguém mais está tendo esse problema? Tá? Eu acho que é lá, porque aqui para mim ele fica entrando e saindo direto. Parece que a internet está oscilando. Tá, então ótimo. Então a amostragem já está boa. Bom, então vamos continuar. Então, aqui é interessante o seguinte: eu tenho que mostrar que uma reta dos espaços do Rn passa pela origem também é desculpa, que uma reta que passa pela origem é um subespaço do Rn. Bom, daí é fácil. A gente já viu que eu posso escrever a equação da reta como sendo alfa vezes um vetor que eu quero escrever v, mas eu falei que eu não vou mais escrever v. Alfa vezes t igual a zero, tá? Essa é a equação de uma reta que passa pela origem. Chequem isso, voltem algumas aulas, é importante. Mas isso aqui é a equação de uma reta que passa pela origem, tá bom? Então, isso daqui eu deixo como exercício, porque a gente já fez isso no caso do R2, é a mesma coisa, tá? Você mostra que a soma também está contido, você mostra que o produto por escalar também está contido. Uma coisa importante, é muito importante que ela passe pela origem, tá bom? Por quê? O que é que acontece se a reta não passar pela origem? Ela não é um subespaço vetorial. Por quê? O que é que acontece se uma reta não passar pela origem? O que acontece é uma forma de ver, certo? Porque se ela não passa pela origem, e a origem é o vetor nulo, nesse caso, do teu espaço maior, tá? Então, todo subespaço vetorial do teu espaço maior tem que conter a origem. Isso aí que você falou já é argumento suficiente. Uma outra forma de argumentar também é o simples fato de que ela já não seria fechada pelo produto pelo escalar. Porque se eu multiplicar qualquer vetor de uma reta que não passa pela origem por zero, vai dar origem e a origem não está no nosso conjunto, tá? Mas, de novo, Anderson, a sua resposta está ideal, tá bom? Bacana? Então, isso daí a gente já fez por caso R2, é a mesma coisa para fazer no caso Rn, e é um exercício legal para vocês fazerem. Da mesma forma, a gente pode pensar em planos, tá? Um plano é um subespaço do espaço vetorial Rn, tá? De novo, ele tem que passar pela origem, pelo mesmo argumento que o Anderson acabou de falar. Porque a origem tem que estar contida em todo o subespaço vetorial do nosso espaço vetorial, em todo o subespaço do nosso espaço vetorial, tá? Uma forma que vocês podem pensar de escrever, e eu deixo como exercício, que eu acho que a gente já fez, se eu não me engano, é que eu posso escrever um plano da seguinte forma. Eu posso escrever o plano como sendo uma combinação do tipo alfa V, não vou escrever V mais, alfa T mais beta U, certo? Igual a zero. Isso daqui é como eu posso escrever os pontos de um plano, onde, isso aqui é muito importante, T e U são não colineares. Isso quer dizer que eles não são um múltiplo do outro, tá? Então, se eu tenho que esses dois vetores eles não são colineares, então eu posso escrever a equação do plano dessa forma para algum par de vetor. Tá? Isso não é nenhuma novidade. Então, o que você tem que mostrar é que esse cara aqui é fechado para soma e é fechado para o produto. Tá? Produto por escalar. Para o produto por escalar, é muito óbvio, né? Se eu pego tome V
Vou escrever isso aqui de P maiúsculo, tá? Tome V, olha eu falando V de novo. Tome W pertencente a P, certo? Então existem. Eu posso até ignorar esse zero, porque aí eu já tomo a equação de uma forma diferente. Eu vou ignorar esse zero. Então, existem alfa e beta pertencente aos reais, tais que que eu acho que é mais correto, na verdade, gente. Eu escrevi a equação do plano e depois defini o conjunto do plano. Existem alfa e beta pertencentes aos reais, tal que eu posso escrever W como sendo alfa T mais beta U, tá? Isso é a definição de pertencer a W, porque ele é escrito dessa forma. Bom, se eu multiplicar, certo? Para qualquer gama pertencente aos reais, a gente vai ter que gama vezes W é igual a gama, e agora eu vou fazer direto, porque vocês já entenderam que isso pode por conta dos axiomas, beta, U, certo? Só que isso daqui é uma combinação linear, tá? Do vetor T e vetor U, e a gente falou que o conjunto P é formado pelas combinações lineares, tá? Do vetor T e do vetor U. Então isso implica que esse cara pertence ao nosso conjunto. Tá bom? Então ele é fechado, tá? Ele é fechado para o produto por escalar. E aí eu deixo como exercício vocês checarem, certo? Exercício. Também não é difícil. Vocês checarem que ele é fechado para a soma. Gente, a minha letra é feia, mas nesse aplicativo ele consegue se tornar pior. Ele é fechado para a soma, tá bom? Então não é difícil, é só vocês pegarem dois vetores, pegarem as constantes respectivas da combinação linear desses dois vetores e mostrar que quando fizer a soma, a resultante da soma também vai ser uma combinação linear desses dois vetores. Tá bom? Vamos para o próximo exemplo. O conjunto das matrizes simétricas é um subespaço do espaço vetorial das matrizes. Vocês lembram o que é uma matriz simétrica? Só para quem não lembra, uma matriz simétrica, basicamente, é uma matriz da seguinte forma. Aqui no meio eu posso ter qualquer coisa, eu vou fazer uma 3x3 aqui só como exemplo. O importante é que a transposta dessa matriz seja igual a ela mesma. Então, ela é invariante por transposição. Certo? Então, essa aqui é a matriz simétrica. Tá? Se você passar a linha, repara que isso aqui é como se fosse espelhado. Isso. Ela é como se fosse espelhada essa outra matriz, essa parte de cima. Então, isso é uma matriz simétrica. O conjunto das matrizes simétricas, ela é um subespaço do espaço vetorial das matrizes. Como é que a gente mostra isso? Bom, qualquer duas matrizes simétricas, certo? Soma, eu vou só argumentar agora verbalmente. A soma de qualquer duas matrizes simétricas é necessariamente uma matriz simétrica. Tá bom? Por quê? Bom, vamos fazer um exemplo fixo aqui em cima, talvez só para poder ajudar vocês. Tá? Tem que fazer o caso geral, mas eu acho que fazendo um exemplo específico aqui vai ajudar a vocês verem. Bom, essas duas matrizes, elas são simétricas. A soma delas, olha só, esse termo aqui vai ser somado pelo valor que está nessa posição. Enquanto esse termo aqui, que é igual a esse daqui no valor espelhado, ele vai ser somado pelo termo que está nessa posição, que também é igual a esse valor espelhado. Logo, a resultante da soma desse cara com esse necessariamente é igual à resultante da soma desse cara com esse. E esse mesmo argumento vai funcionar para o caso geral. Tá? Então, a resultante dessa soma vai ser uma matriz simétrica. Para esse caso particular, vai ser 2, 2, 3, 2, 3, 1, 3, 4, 4. Certo? Isso aqui é uma matriz. Perdão, isso aqui é um 4. Confundi meu 3 aqui com 0.
Tá? Esse cara aqui é uma matriz simétrica. Então, ele é fechado para soma. Bom, a multiplicação por escalar é mais fácil ainda. Por quê? Porque se eu multiplicar essa matriz inteira por uma constante, esse cara vai ser multiplicado pela mesma constante que esse cara. Logo, se esse cara é igual a esse, na resultante, esse cara vai ser igual a esse. Então, a multiplicação por escalar ela também é fechada. Certo? Logo, o conjunto das matrizes simétricas é um subespaço do espaço vetorial das matrizes. Todo mundo entendeu? Todo mundo consegue ver? Ou vocês querem que eu faça isso de forma mais detalhada? Beleza. Eu vou fazer aqui nas reuniões de colegiado. Quem não se manifestou é porque concorda que entendeu. Tá bom? Bom, por outro lado, o conjunto das matrizes invertíveis não é um subespaço do espaço vetorial das matrizes. Por quê? Quem consegue me dizer? Por que que o conjunto das matrizes invertíveis não é um subespaço do espaço vetorial das matrizes? Uh, esse não é o problema. Eu estou falando somente das matrizes invertíveis. Por que que olhando só para as matrizes invertíveis eu não posso falar que ele é um espaço, um subespaço vetorial do espaço vetorial das matrizes? Acho que é por isso que é melhor falar subespaço. O fato de nem toda matriz ser invertível não é problema. Por exemplo, no exemplo anterior, nem toda matriz é simétrica, mas eu estou me restringindo só às matrizes simétricas. E eu falei que só as matrizes simétricas formam um espaço, um subespaço. Agora eu estou me restringindo só às matrizes invertíveis. Por que, que as matrizes, o conjunto das matrizes invertíveis não é um subespaço? Bom, primeiro o Anderson já tinha dado uma resposta muito similar. Na resposta anterior do Anderson, por conta da matriz nula, ótimo, Anderson. Na resposta anterior do Anderson, ele falou que a origem tem que pertencer a todo subespaço. Quando você vai para a matriz, você está falando que o vetor nulo, quando você vai para espaço vetorial, você está falando que o vetor nulo tem que pertencer a todos os subespaços. Em particular, eu tenho que dizer que o vetor nulo deveria pertencer ao conjunto das matrizes invertíveis. Só que quem é o vetor nulo no caso das matrizes? É a matriz nula, certo? Bom, então a matriz nula é invertível? Não. Então, o nosso conjunto não contém a matriz nula, não é nem fechado para multiplicação por escalar, nem é fechado para soma. Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo pequeno aqui. Se eu fizer a soma, essa matriz não é invertível, mas essa matriz é invertível. Se eu fizer essa matriz, mais essa matriz, que também é invertível, essa matriz são invertíveis. Só que a soma delas duas é essa matriz. E uma matriz que tem uma coluna nula, o determinante dela é zero. E matrizes com determinante zero são matrizes que não são invertíveis. Então, nem para soma ela é fechada. Tá?
Ela não é fechada para soma, ela não é fechada para o produto por escalar e ela não tem a matriz nula. Tá? Eu não sei dizer muito em relação ao axioma que falta, que é o negativo. Mas aí eu deixo vocês pensarem. Tá? Então ele não é. Ele viola tudo. Tá? Vamos para outro exemplo. Bom, o conjunto das funções. Opa, tem um erro aqui. Aqui não é para ser C, aqui é para ser F. O conjunto das funções contínuas definidas em menos infinito mais infinito é um subespaço do espaço vetorial das funções. A gente já viu, certo? A gente já viu que esse conjunto, com aquela definição de soma, ponto a ponto, e a multiplicação de escalar, como se naquela multiplicação que você só multiplica o resultado pela escalar, ele é um espaço vetorial. A gente viu isso na aula passada. Tá? Esse conjunto de todas as funções contínuas também é um espaço vetorial. Tá? E como é que a gente sabe? Aí agora eu vou perguntar para vocês. Todo mundo aqui já fez cálculo 1? Todo mundo já fez cálculo 2? Todo mundo já fez cálculo 3? Tem cálculo 3 para vocês? Tem. Tá. Eu suprimi cálculo 2. Você não deveria ter suprimido, Eric. Tem até o cálculo 4. O cálculo 1 é limite, derivada e integral, não é verdade? O cálculo 2 é métodos de integração. Ou de vocês diferem disso? E o cálculo 3 é integrais no Rn, não é isso? Sequências sérias integrais no Rn. É isso? Tá. Aí eu acho que o cálculo 4 é integrais de superfícies, integrais de linha, um pouco de equações diferenciais, né? Vai para aí já, né? Tá, tá ótimo. Então não estou muito longe da realidade de vocês, não. Bom, então assim, lá de cálculo vocês já aprenderam, e eu não vou provar isso aqui porque não é o foco da gente. A soma de duas funções contínuas é uma função contínua, certo? Então, soma de funções contínuas. Que contínuas feio. Contínuas é contínua. Certo? E a gente já aprendeu isso lá de cálculo, acho que você vê isso em cálculo 1. Produto por escalar é contínuo. Então, isso daqui vocês viram lá em cálculo. Se você somar duas funções contínuas, a resultante delas é uma função contínua. Esse resultado não é difícil de provar. Vocês veem em cálculo 1, lá quando vocês aprendem já a questão de limites, não é? Que vocês mostram que se você conhece que uma função é bem definida para todo ponto, então a soma dela também é bem definida para todo ponto. E o produto por escalar também não viola. Logo, esses dois resultados que vocês aprendem lá em cálculo 1 já prova para vocês que o conjunto das funções contínuas também é um subespaço do conjunto das funções gerais. Bom, mas a gente pode refinar. O conjunto das funções que são continuamente deriváveis, tá? O que quer dizer isso? São funções que, quando você deriva, a resultante da derivada também é contínua, tá? Isso que quer dizer, esse 1 você pode derivar uma vez, sem violar a continuidade. É um subespaço do conjunto das funções contínuas, que também é um subespaço desse cara. Então, repara, esse cara é um subespaço desse cara, que é um subespaço desse cara. Tá? Então, esse cara contém esse subespaço que contém esse subespaço. Tá bom? Beleza?
Bom, deem uma olhada lá em cálculo para vocês verem mais exemplos, mas você consegue achar um exemplo de uma função que é contínua e que a sua derivada não é contínua. Geralmente você usa função seno e essas coisas para funções desse tipo, mas tem umas mais simples também, tá? Bom, mas aqui é interessante porque, olha só, eu encontrei um subespaço dentro de um subespaço dentro de um espaço vetorial. E eu posso continuar fazendo isso, tá? Uma função no qual eu posso derivar m vezes e a resultante dela é contínua é um subespaço do caso anterior. Então eu estou falando para vocês que f, que é o nosso espaço vetorial, contém o conjunto das funções contínuas, que contém o conjunto das funções continuamente deriváveis, que contém o conjunto das funções que você pode derivar duas vezes que continua contínua, que contém o conjunto das funções que eu posso derivar três vezes e continua contínua, que contém, olha só, eu posso continuar isso indefinidamente, tá? Infinitamente. E, bom, tudo isso daqui, que é bem infinito, tá? Tipo, é infinito mesmo. Ele contém o conjunto das funções que eu posso derivar infinitas vezes e elas continuam contínuas. Certo? Existem funções que a gente pode derivar infinitas vezes e elas continuam contínuas. Quer um exemplo? A função constante. A função constante, a derivada dela é uma função constante. E a derivada dela é uma função constante. E a derivada dela é uma função constante. E por aí vai. A função exponencial é elevada a x, a derivada dela é uma função contínua. A derivada dela é uma função contínua. E assim sucessivamente, porque é invariante. E, em particular, esse cara contém um conjunto que eu vou já apresentar para vocês, que é o conjunto dos polinômios. Tá? Vou escrever bem infinito para explicar por quê. Tá? Porque os polinômios são funções infinitamente deriváveis. Tá? E um exemplo de um cara que está aqui que não está aqui é a própria função e elevada a x. Essa função aqui, quando a derivada dela é ela mesma, eu posso derivar ela infinitas vezes, ela continua contínua. Esse daqui eu vou derivar ele, independente de qual é o meu polinômio. Uma hora eu vou chegar na função constante, e aí eu continuo continuamente. Então, olha só que interessante isso daqui. Esse cara é um espaço vetorial. Eu encontrei uma sequência de infinitos subespaços que vão se contendo, e eu nunca vou chegar, eu nunca chego aqui em um espaço que seja só o vetor nulo, tá? Aqui, por exemplo, esse cara aqui contém esse espaço do vetor nulo. Mas até aqui ele tem infinitos caras, tá? Então, esse refinamento de é, refinando o nosso conjunto, não necessariamente eu vou chegar na hora que eu vou ter matado todo mundo. Eu posso fazer isso indefinidamente, tá? Bacana? Bom, isso daqui é. Não sei se é agora. Não, não é agora não. Bom, aí aqui eu falava, esqueci que tinha esse slide, que é o conjunto das funções que são infinitamente derivadas, que é aquele conjunto que eu acabei de apresentar para vocês. E o conjunto dos polinômios, que não era isso que eu queria apresentar agora. Acabou me pegando. Bom, certo? Isso aqui foi o conjunto que eu acabei apresentando para vocês, que é o conjunto das funções que são infinitamente deriváveis, e a resultante é contínua, certo? A derivada delas é contínua, tá? Ele é um subespaço de qualquer conjunto CM, e o nosso conjunto de todos os polinômios, tá? Isso daqui é todos os polinômios de qualquer tamanho, tá bom? Então, por exemplo, esse cara aqui contém o polinômio 1, isso é um polinômio. Ele contém o polinômio x, ele tem um polinômio x ao quadrado mais x, ele contém um polinômio x ao cubo mais x ao quadrado menos 1, por exemplo. Tá? Então, todos esses caras estão contidos aqui. E aí, de novo, bom,
um exercício bem simples, você mostrar que esse cara é fechado para soma. A soma de polinômios é um polinômio. Ele é fechado para produto por escalar. Um escalar vezes qualquer polinômio é um polinômio, tá? Então ele é fechado para soma e fechado produto por escalar. E ele tem esse charme que eu falei para vocês, que é o charme de ele está contido dentro do conjunto das funções que são infinitamente deriváveis com a resultante contínua, tá? Você pode derivar arbitrariamente. Bom, por que eu uso essa notação P infinito? Tá? Vamos definir o conjunto dos polinômios que tem grau no máximo n por Pn. Esse cara também é um espaço, um subespaço desse espaço vetorial. Por quê? Bom, se eu pegar qualquer polinômio que está aqui, por exemplo, suponha que eu estou falando de P3, tá? Suponha que eu estou falando de P3. Se eu tenho um cara que está aqui dentro, sei lá, x ao quadrado, por exemplo, esse é um cara. Se eu somar ele com outro cara que está aqui dentro, digamos x mais 1, a resultante desse cara é x ao quadrado mais x mais 1. Eu nunca vou ter um polinômio que, quando eu fizer a soma, certo? Ele vai estourar o grau. Porque, no máximo, eu vou estar somando os coeficientes líderes. Tá? Por exemplo, se eu tiver dois polinômios aqui dentro, o primeiro sendo ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d, e aí não me importa se ele é igual a zero ou não, e eu somo esse cara com alfa x ao cubo mais beta x ao quadrado mais gama x mais teta, certo? A resultante desse cara é a mais alfa x ao cubo mais b mais beta x ao quadrado mais c mais gama x mais d mais teta. E esse cara é um polinômio do terceiro grau também, tá bom? Mesmo que essa soma aqui dê zero, no máximo eu perdi esse coeficiente líder. Mesmo que essa soma aqui dê zero, no máximo eu perdi esse coeficiente. Mesmo que essa soma aqui dê zero, no máximo eu perdi esse coeficiente. E não importa, da mesma forma, ele vai continuar sendo um polinômio de grau no máximo 3, tá? Bom, isso já não acontece se eu estiver considerando o conjunto dos polinômios que tem grau exatamente n. Ah. Gente, eu acabei de notar que esse tempo todinho o meu fone de ouvido estava no mudo. Se alguém falou alguma coisa e eu não respondi, me perdoem. Bom, por que que isso aqui já não acontece quando eu estou falando de polinômios de grau exatamente n? Certo? Porque eu tenho, por exemplo, que se eu tiver x ao quadrado, um exemplo simples, x ao quadrado mais x, que é um polinômio de grau 2, e eu somar ele com o polinômio menos x ao quadrado, isso aqui vai dar um polinômio x, que não tem grau n, certo? Não tem grau 2. Então, fixar o grau de um polinômio, fixar um grau de um polinômio, ele não garante que o nosso conjunto se torne um espaço vetorial. Certo? Beleza? É por isso que a gente usa aquela notação P infinito para identificar todos os polinômios, e quando eu uso Pn, eu não estou falando de um polinômio de grau n, mas sim um polinômio do grau, no máximo, n. Tá? Porque eu quero que ele mantenha a propriedade de ser um espaço vetorial por si só. No caso, um subespaço. Bom, de volta àquela nossa discussão, a gente viu um exemplo de uma sequência de conjuntos que eles são espaços vetoriais e um contém o outro. Tá bom? Aqui tem uma coisa interessante. O que é essa coisa interessante? Se eu fizer a interseção desses conjuntos, obviamente, se eu fizer a interseção desse cara com esse cara com esse cara, tá? A resultante da interseção desses três caras é esse cara por si só, tá? Porque é uma relação de contenção. Mas eu podia ter uma situação em que eu estava trabalhando com espaços vetoriais distintos,
certo? Desculpa, subespaços vetoriais que não possuem essa propriedade de serem encaixantes, tá bom? E aí o que aconteceria? Bom, o que eu posso falar sobre a relação deles? Se eu fizer a união deles, eu não tenho muito controle. Mas eu sei que se eu fizer a interseção deles, eu tenho um controle maior. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, pega o caso que a gente está trabalhando no R2. Uma reta que passa pela origem é um espaço vetorial, um subespaço. Então, essa reta é um subespaço e essa reta, é um subespaço. Nesse caso particular, não, desisto. Imagina que estou cruzando na origem, tá, gente? Nesse caso particular, a união deles, já deve saltar os olhos para vocês, não é um espaço vetorial, tá? Porque se eu fizer combinações desses vetores que está nesse sentido com esse vetor que está nesse sentido, vai dar pontos que estão nesses quadrantes definidos por a interseção dessas duas retas, tá? E esses pontos não pertencem ao nosso conjunto. Logo, a união dessas duas retas não vai gerar um subespaço. Porém, olha só, a interseção deles é somente no conjunto zero. E a gente já aprendeu que o conjunto zero é um subespaço de qualquer espaço vetorial. Logo, parece que se eu fizer a união, não necessariamente eu obtenho um subespaço. Mas se eu fizer a interseção, me parece que a gente obtém um subespaço. E isso é verdade. Se eu fizer a interseção de quaisquer famílias de subespaços vetoriais de um espaço vetorial, ele também vai ser um subespaço do nosso conjunto. E como é que a gente prova isso? Muito simples. Bom, defina, vamos escrever W como sendo a união dos WI. Certo? Desculpa, união não. Cabeça de nós todos. Interseção. Apaga, filho da mãe. Então, a interseção dos WIs. Certo? Defina W como sendo a interseção dos WIs. Eu vou mostrar que ele é fechado para soma, tá bom? Tome U e T pertencentes a W, tá? Certo? Assim, bom, assim não, vamos botar o conectivo certo. Bom, como isso aqui acontece desta forma, certo? U pertence a WI, U e T, na verdade. Pertencem a WI para todo I variando de 1 até R. Por quê? Porque eu sei que ele está em W. E o W é a interseção desses conjuntos. Logo, se ele está em W, ele tem que estar necessariamente em cada um dos conjuntos, certo? E nota que existe. Por que que existe? Porque essa interseção, ela não é vazia. Por que que essa interseção não é vazia? Porque cada um desses conjuntos contém o vetor nulo. Como cada um deles contém o vetor nulo, essa interseção não é vazia. Então eu posso pegar dois elementos dentro deles. Não estou falando que esses elementos são distintos. Tá? Eles podem ser os mesmos, não me importa. Bom, como a gente sabe que eles pertencem para cada WI, assim, a gente sabe que U mais T pertence a WI para todo I variando de 1 até R. Por que que a soma pertence? Porque cada um desses conjuntos, por definição, é um subespaço. Então, cada um deles é fechado para soma.
Como cada um deles é fechado para soma, então a soma de U e T está em cada um deles. Consequentemente, temos como U mais T pertence a cada um dos conjuntos, logo U mais T pertence à interseção de todos eles. Tá bom? Então isso mostra que a soma está feita. O produto por escalar, eu vou deixar que vocês façam. Mas a prova é da mesma forma. Tá bom? Então a interseção de subespaços também é um subespaço. Beleza? Estamos bem até agora? Muita informação? Eu acho que não foi tanta informação, não, que a gente andou bem pouquinho, a gente só está falando de subespaço. Bom, vamos dar continuidade. Vamos mostrar que um vetor não nulo T do R2, que dado um vetor não nulo T do R2, o conjunto alfa T é o menor subespaço de R2 que contém o nosso vetor R, nosso vetor T. Bom, aí aqui a gente vai entrar numa discussão. O que... Eu tô com um pouco de fome também. Porque eu tô de dieta e fode meu rolê, né? Bom, o que... A gente tem que ficar dieta no período da pandemia, porque senão vai terminar a pandemia rolando. Bom, vamos lá. O que eu quero dizer por menor aqui, tá? O, o conceito de menor aqui não é um conceito de cardinalidade, tá bom? Porque não necessariamente a gente vai ter dois conjuntos, tipo, a gente vai ter dois conjuntos de mesma cardinalidade que in, intuitivamente, eu vou falar intuitivamente, mas não é essa a palavra mais adequada, um é maior do que o outro. Vou explicar. Vamos lá. Na cabeça de vocês, quem é maior? O conjunto dos números naturais ou o conjunto dos números inteiros? Então, os dois têm praticamente. Pensando em questão de cardinalidade, os dois têm o mesmo tamanho, certo? Por quê? Porque você consegue fazer uma bijeção entre os números inteiros e os números naturais, certo? Como é que é essa bijeção? Bom, você pode pensar que você leva o zero no zero, o zero, ou desculpa, o 1. Aqui é os naturais, tá? Você leva. Quero riscar aqui não, que eu vou usar isso aqui daqui a pouco. Deixa eu ir para o Open Board. Você leva o zero no zero, o 1 no 1, o 2 no menos um, o 3 no 2, o 4 no menos 2. E aí você pode continuar construindo dessa forma e você vai ter uma bijeção, certo? Entre os números naturais e os números inteiros. Logo, na questão de cardinalidade, eles têm o mesmo tamanho, certo? Bom, a gente pode ir mais longe. E o que é que vocês acham que é maior? Os números naturais ou os números racionais? Racionais, quem vai mais, quem vai menos?
A pergunta foi qual maior, exatamente. Maior em sentido cardinal, tá? Então, ambos têm mesmo tamanho, tá? E como é que você argumenta isso? Aí é um exercíciozinho para vocês gastarem pestana. Existe uma bijeção, que nem a gente construiu essa, entre os números naturais e os números racionais. Então, quer dizer que para cada elemento natural, eu consigo levar em um número racional. E para cada elemento racional, eu levo no número natural unicamente. Tá? Então, é como se eu estivesse dando um biscoito para cada pessoa, e no final acabaram os biscoitos e acabaram igualmente as pessoas. Tá bom? Todo mundo tem um biscoito com seu nome bonitinho. Então, eles têm mesmo tamanho. Tá? Mas ambos, como o Mário falou, são infinitos. Bom, tudo bem. E aí agora a gente vai para um momento um pouquinho diferente, que é o seguinte: quem é maior? Os números naturais ou o intervalo 0,1? Então, nesse caso, tá achando que é cilada, Bino? Então, nesse caso, 0,1 é maior, certo? Que os naturais. Então, o intervalo fechado 0,1, ele é maior que os números naturais, tá bom? E como é que você faz para argumentar isso? Você argumenta que é impossível você contar todos os números que está aqui. Ou seja, é impossível eu fazer essa bijeção aqui. Ou essa bijeção que você faz aqui. É impossível. E como é que você prova isso? Bom, suponha que é possível. Suponha que você foi pro bar, tomou uma cerveja, ficou muito doido e falou que consegue. Tá? Aí eu olho para você e falo, beleza. Me diz como é que você conta. Quem é o número zero na tua ordem? Aí tu fala, é o 0,2573 e por aí vai. Aí eu falo, beleza, quem é o número um? Aí você fala, é o 0,3821 e por aí vai. Aí eu pergunto, quem é o 2? Aí você vai dando. 1, 2, 3, 5. Depois eu continuo aqui, eu vou fazer só até aqui. Por exemplo. Estou escolhendo aleatoriamente, tá? E aí você continua infinitamente. Eu espero você terminar um dia. Deus sabe quando, mas um dia você terminar. Aí eu falo, você tem um número que você não contou. E aí você me pergunta, tá, me prova que eu não contei esse número. Aí eu falo para você, o número que você não contou é esse daqui. Você não contou esse número. Como é que eu sei que você não contou esse número? Muito simples. Esse número, ele é diferente desse número na primeira casa decimal. Esse número é diferente desse número na segunda casa decimal. Esse número é diferente desse número na terceira casa decimal. Esse número é diferente desse número na quarta casa decimal. Se tu fixar qualquer valor aqui, 1 bilhão, o número que vai aparecer na tua posição 1 bilhão vai ser diferente desse número na bilionésima casa decimal. Pode ser igual em todas as outras, mas a bilionésima eu tenho certeza que ele vai ser diferente. E como é que eu construo esse número? Simples. Para cada casa decimal, eu defino esse número como sendo 9 menos o valor que está naquela casa decimal. Na respectiva casa decimal do número. 9 menos 2, 7. No segundo, 9 menos 8, 1. Tá? Então isso mostra que esse número não está nessa lista que tu me passou. Logo, esse número não foi contado.
Logo, esse intervalo, é impossível ter essa bijeção. Logo, esse intervalo, tá, é maior do que o dos números naturais. E a gente está falando de questão de cardinalidade, tá? A gente está falando que esse cara tem um infinito maior do que o infinito dos números naturais, tá? Mas isso aí entra em uma outra discussão que não é o foco da disciplina. Mas tem que ter cuidado quando fala, por exemplo, todos têm o mesmo tamanho porque é infinito e blá blá blá. Umas coisas interessantes que eu posso falar para vocês é o seguinte: se você integrar, vocês sabem o que é integral? A integral de uma função entre dois pontos, sei lá, A, suponha que é A, da nossa função entre dois pontos, tá? É a área, exatamente, da curva embaixo dessa função. Bom, se eu tirar um ponto desse processo, se eu eliminar esse ponto aqui, eu não gosto do 5, eu não vou integrar esse valorzinho em cima do 5. A integral não altera, tá? Então, se eu disser, eu vou integrar em cima do conjunto, do intervalo 0a, 0a, e eu vou tirar o elemento 5, a integral em cima desse conjunto não altera. Se eu tirar 5, 6, 7, sucessivamente, a integral em cima desse conjunto não altera. Se eu tirar todos os números naturais que tem nesse intervalo, a integral não se altera. Se eu tirar todos os números inteiros em cima desse intervalo, a integral não altera. Se eu tirar todos os números racionais em cima desse intervalo, a integral não altera. Então, isso é para mostrar o quão pouco esses caras existem dentro desse cara. Certo? Que você pode tirar todos eles e o valor da função embaixo dessa curva não se altera. Tá? Em particular, a gente diz que esses conjuntos têm medida nula, exatamente pelo fato deles não alterarem a integral. Beleza? Bacana? Bom, nesse sentido que eu estou falando, não é nesse sentido de cardinalidade que a gente está se referindo aqui quando eu falo menor. Quando eu falo menor agora, porque ambos podem ter infinitos e ambos podem ter infinitos de mesmo tamanho, eu estou falando o seguinte: eu estou falando que se, tá? Se eu vou chamar aqui de X, subconjunto de R2, for um subespaço, perdão, ou um subespaço do R2, ou de R2, do R2, certo? E T, esse vetor, pertencer a X, tá? Ou seja, se eu tenho que X é um subespaço qualquer do R2 e esse vetor T pertence a X, então, obrigatoriamente, o nosso conjunto W ele tem que ser um subconjunto do X. É nesse sentido de menor que a gente vai se referir agora, nesse momento. Não é no sentido de cardinalidade, tá? Por conta que falar de cardinalidade de conjuntos que possivelmente podem ser infinitos pode dar uma confusão muito grande, porque o infinito é algo que a gente não tem muito domínio, tá bom? Bom, eu tô vendo aqui que já é 11h50. Guardem essa noção de de menor. Na aula que vem a gente vai continuar a partir daqui. Bom, só para terminar a discussão sobre infinitos, o infinito dos números naturais, para quem tem curiosidade, não é assim que se escreve. Ele é uma letrinha. Deixa eu ir lá para o Open Board. Ele é uma letrinha mais ou menos assim, eu acho. É um negócio assim, aqui é mais grosso, e é chamado de Aleph Zero, tá?
Isso aqui é a cardinalidade dos números naturais, inteiros, racionais. Tá bom? O Aleph 1, tá? O Aleph 1, ele é a cardinalidade dos conjuntos dos números reais da reta, do intervalo 0, 1, certo? O intervalo 0, 1 tem o mesmo tamanho que os reais, tá? Então, em questão de cardinalidade, esse cara é tão grande quanto esse, tá? E uma coisa curiosa é que esse cara aqui tem a mesma cardinalidade que uma circunferência menos um ponto, tá? Mas, bom, isso é outra coisa. O grande ponto é, isso aqui é a cardinalidade dos naturais, isso aqui é a cardinalidade dos reais. Uma das perguntas em aberto, que valem mais de US$ 1 milhão, tá? Mais de US$ 1 milhão. Muito mais, na verdade, porque se você responder, você vai ganhar um prestígio absurdo. Existe algum cara aqui no meio? Existe algum cara que tem mais números que os números naturais e estritamente menos números que os números reais? Tem algum cara aí no meio? Tá? Ninguém sabe responder se isso é verdade. E o nome dessa conjectura é a hipótese do contínuo. Tá? Que é assumir que, na verdade, essa relação de infinitude ele é contínua. Tá? Então, qualquer dois pontos, existe um ponto no meio. Ela é uma das hipóteses mais difíceis e acredita-se que talvez elas não sejam possíveis responder com a matemática que a gente conhece, tá? Com o sistema axiomático que a gente conhece, tá? Inclusive teve um cara que ele propôs a mudança do nosso sistema numérico, no qual ele passaria a incluir esses caras como elementos do nosso sistema numérico e aí, então, esse problema se tornaria trivial. Tipo, nossos números são os números reais, por exemplo. Ele consideraria os números reais mais uns caras que ele chama lá de alfa 0, alfa 1 e por aí vai. Onde esses caras, na verdade, eles representam os infinitos, tá? E aí ele definiria coisa do tipo assim, por exemplo, qualquer número pertencente aos reais, se eu tiver esse número dividido por alfa i, isso daqui é zero. Que, na verdade, é bem o que muita gente já faz, mas que está errado matematicamente, que é dividir por infinito, ele define como sendo zero. Tá? Ele define também que alfa i dividido por c é alfa i, era alguma coisa, acho que é alfa i. Bom, ele define as regras de como vai funcionar, e aí, uma vez que isso aqui for verdade, esse problema se torna trivial lá, por causa das operações que ele define. Eu não sei a que pé anda, não sei se o pessoal vai aceitar como é que vai ser essa mudança, mas, bom, isso demora décadas até centenas de anos para se tornar efetiva. Na verdade, os matemáticos atuais têm que morrer, os matemáticos mais novos têm que encontrar essa teoria e então abandonar a matemática velha e começar uma nova matemática. Não estou dizendo necessariamente que acontece somente nessa ordem. E isso acontece mais difícil. Nem vai ver, nem vai estar. Isso é mais difícil de ser aceitado do que vocês imaginam, viu? Por exemplo, o número zero, ele é super novinho, tá? É super novinho mesmo. Tipo, até um tempo atrás, questão de 300, era 500 anos atrás, não existia o número zero. Eles acreditavam-se que não se deveria ter um símbolo específico para representar nada. Se é nada, é nada. Zero é zero. Eu vou representar isso para quê? E aí propuseram a, a existência do zero, a criação do símbolo para representar o zero, representaram como é que funcionariam as operações em cima dele, e foram centenas de anos
para que aceitassem o zero como uma coisa natural, tá? Como uma coisa normal de se falar, de se simbolizar. Apesar de que para a gente hoje parece algo muito óbvio. E nem só isso, os números irracionais, por exemplo, a escola pitagórica, se eu não me engano, ela, acho que foi os irracionais, a escola pitagórica, eu acho que foi pitagórica, eles não aceitaram, inclusive houve mortes, mataram pessoas porque as pessoas mostraram que os irracionais existiam. Tá? Tem uma história muito legal sobre essas coisas que acontecem, legal pra gente que tá vivo depois de muito tempo, mas que pra eles lá não é tão legal, tá? Mas deu uma confusão doida. Tem uns livros de história da matemática que você pode comprar para ler, que é sensacional. Bom, é isso, gente. Me perdoem o desvio um pouco do assunto, mas acho interessante até para poder falar um pouco que a vertente se ramifica. Na aula de hoje, eu aconselho vocês refazerem todos os exemplos. É muito bom, tem um livro. Nossa, depois eu vou indicar para vocês. Tem só histórias sobre esse tipo de coisa que são reais, assim, são reais até onde se sabe, mas que são desse tipo de coisa. Bom, a evolução da matemática teve muito sangue, viu? Bom, eu sugiro que vocês refaçam todos esses exemplos da aula de hoje, identifiquem aonde nós utilizamos cada um desses axiomas da aula. É muito importante para que vocês ganhem essa intimidade, certo? Que vocês ganhem essa intimidade com essa parte de raciocínio. Porque é o que eu estou falando para vocês desde a última aula. Não é difícil, mas requer que vocês. Não é difícil, mas requer que vocês. Como é que eu falo? Requer que vocês pratiquem. Mário, eu não sei. Tá? E você fez uma pergunta importante. Eu não sei. Para o caso dos romanos, eles não representavam, né? No caso dos romanos era x, x, x. Eu vou dar uma olhada. Isso é uma pergunta interessante. Tem umas coisas legais, por exemplo. Bom, é isso, eu vou encerrar a aula, vou falar besteira agora. Quem quiser sair pode sair, ou para a gravação, as besteiras não ficarem gravadas.